Amados, bom dia. Hoje é quarta-feira, é dia 8 de abril do ano da graça de 2026. Queremos voltar ao texto de Lucas capítulo 24 e também trazer à nossa memória, à nossa reflexão, algo que partilhámos no domingo, no culto da manhã. Se por um lado lembrámos ontem que aquelas mulheres, quando foram ao sepulcro naquele domingo, foram pensando fazer uma coisa que era desnecessária, que era levar aromas para cuidar de um corpo que já não estava lá. Por outro lado, e numa outra perspectiva, quando olhamos para o texto, percebemos que elas ficaram assustadas com tudo o que estava a acontecer. O medo tomou conta do coração delas. E tanto numa situação como noutra, lembrávamos também no domingo que a nossa dificuldade de memória sempre nos vai trazer estas dificuldades, estes problemas. Por vezes até sabemos na nossa mente, mas esquecemos de interiorizar no nosso coração e na nossa vida aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já fez, aquilo que nós já vimos Deus fazer. Porque se de facto nós lembrássemos sempre isso, situações como estas que elas viveram e que nós vivemos também não iriam acontecer. E de facto, estas mulheres, quando chegaram ali e primeiramente tiveram o confronto com o facto da pedra estar removida, não terem encontrado o corpo e logo que de facto se aperceberam da situação e depois no versículo 4 percebem que estão ali dois varões com vestes resplandecentes, portanto algo anormal. Diz o texto que elas ficaram possuídas de muito medo, de muito temor. Com toda a certeza, amados, com toda a certeza, já todos nós passamos por situações em que ficamos com medo. O que estava a acontecer ali era tudo os propósitos de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha anunciado, era o cumprimento das promessas e de tudo aquilo que tinha sido determinado por Deus. No entanto, elas ficaram com medo. E a verdade é que isso acontece connosco também. Tantas vezes na nossa vida está a acontecer exatamente aquilo que Deus falou, exatamente aquilo que Deus revelou às nossas vidas. Deus está a agir e nós ficamos com medo. Ficamos com medo porque nos esquecemos daquilo que nos foi dito. Nos esquecemos de quem disse, de quem fala. Quando Deus fala, não há que ter medo, não há que desconfiar. Se conhecemos bem o Deus a quem adoramos e por quem somos amados, sabemos que Ele é sempre bom, perfeito e maravilhoso na sua palavra, na sua intervenção, nos seus propósitos para a vida de cada um de nós. E por isso não precisamos ter medo. Eu creio que, olhando para este texto, e obviamente depois considerando ainda o resto do episódio, e trazendo à nossa experiência, precisamos muito de investir em ouvir aquilo que o Senhor nos está a dizer, em ver aquilo que o Senhor está a fazer, em interiorizar isso na nossa vida e a cada passo confiarmos que o Senhor está connosco. E percebemos que este medo, nesta circunstância com estas mulheres, desapareceu na medida e no momento em que, num momento de intimidade com aqueles dois varões enviados pelo Senhor, naquela conversa, lhes foi lembrado a elas aquilo que Deus já tinha dito, aquilo que Jesus já tinha dito, e aquele momento de intimidade permitiu que elas então saíssem dali e fossem destemidas dizer aquilo que estava a acontecer. É na intimidade com o Pai, na intimidade, na oração, na palavra, na meditação, na reflexão, na proximidade com o Pai, que nós vamos ser esclarecidos, que nós vamos ouvir mais uma vez, caso seja necessário. Não temas, não temas. Precisamos buscar isso, precisamos de interiorizar isso na nossa vida para que cada vez, a cada passo,
possamos eliminar esse medo que possa vir sobre nós e possamos confiar que é o Senhor que está a agir e que nele, e estando Ele presente, isto tudo irá tudo muito bem, mesmo que as situações sejam assustadoras. Um dia muito abençoado, repleto desta experiência de intimidade com o Pai e de confiança que o Senhor sempre, sempre estará connosco. Um forte abraço e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí.